Oi, gente! Hoje vocês irão assistir um documentário baseado no principal tema, a ascensão de movimentos nacionalistas e populistas no mundo. O documentário está sendo dirigido pelos principais discentes, Ana Clara, Daniele, Eloane, Juliana, Paulo Henrique, Maria Luísa, Marcos Gabriel, Suelen e Verônica. O documentário e análise e populismo, nacionalismo e conceitos de história que mudam sociedade, especialmente em crise de ambos, mobilizam grupos por meio de sentimentos e pertencimento, identidade, oposição dos inimigos comuns. Embora o destino de enfraquecimento e sobrepõe influenciando políticas internas e relações internacionais, e o objetivo é implorar suas características e origem e impactos. O populismo é uma estratégia ou uma ideologia política que opõe um povo comum a uma elite percebida como distante ou corrupta. Os líderes populistas afirmam representar a verdadeira vontade do povo, frequentemente apelando às emoções e às questões complexas. O populismo é dividido em 4 características principais. A primeira característica é dicotomia povo versus a elite. Divide a sociedade em 2 grupos antagônicos, o povo puro e a elite corrupta. Segunda característica, liderança personalista. Passa-se líderes carismáticos que prometem representar diretamente os interesses populares. Terceira característica, desprezo por instituições democráticas tradicionais. Embora use mecanismos democráticos para chegar ao poder, os líderes populistas eles enfraquecem e questionam instituições como parlamentos e judiciários. Quarta característica, retórica, emocional e simplista. Focam em slogans e mensagens diretas, frequentemente ignorando nuances políticas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a história do populismo. O populismo surgiu nos Estados Unidos com um movimento populista, composto por agriculturas que exigem reformas na economia com controle sobre brancos e na ferrovia. A Europa Oriental e a Rússia, os nordestes, defendia a competição com a ação na nação Europa. A América Latina, com os líderes Vargas do Brasil, usou o populismo para mobilizar a massa, combinando o retorno da antilistas e da política nacional, dando os fatos que favorecem a populista, que deu uma crise econômica com a desigualdade, desconfiança nas elites, que é a corrupção, e a polarização social, que é a tensão racial, que existe hoje no mundo todo. O nacionalismo é uma ideologia que exalta a nação como entidade suprema. Promovemos sua cultura, soberania e identidade. Trata-se de uma ideologia que busca unir pessoas, trazendo tradições, valores e coisas em comuns para esse grupo. Suas características são valorizar a cultura do país, buscar unir tradições do local em que as pessoas habitam e exaltar toda e qualquer cultura existente naquele local. Outra característica é a defesa. O nacionalismo busca valorizar sua própria defesa sem sofrer interferências externas, ou seja, busca unir forças do próprio grupo sem buscar fora. Assim, promover o nacionalismo é entender as necessidades de seu grupo e buscar sempre apoio externo. A ascensão histórica do nacionalismo é analisada como parte da modernização e formação dos Estados-nação. Surgiu no século XVIII com o declínio das estruturas tradicionais, como a religião, e o fortalecimento da ideia de uma identidade coletiva baseada na nação. Modernidade e industrialização. A industrialização unificou a economia, promoveu línguas nacionais e consolidou a ideia de pertencimento coletivo. Criação de identidades. Segundo sociólogos como Benedict Anderson, a nação é uma comunidade
modernidade imaginada, construída por narrativas históricas, símbolos e mitos compartilhados. As interseções sobre populismo e nacionalismo têm como principal objetivo analisar como o populismo e o nacionalismo estão entrelaçados em um discurso político e contemporâneo. Mas, como o populismo e o nacionalismo se combinam? Entre eles existem muitos inimigos em comum, como os globalistas e as elites. Temos como exemplo o presidente eleito Donald Trump, que durante a sua campanha e presidência, ele usava a fala diretamente para o discurso populista, onde ele falava diretamente com os seus eleitores e pessoas comuns. Também foi evidente a sua postura agressiva em relação aos imigrantes ilegais, principalmente de países latino-americanos, como também as suas críticas contra organizações internacionais, como ONU e OTAN. Movimentos nacionalistas contra a globalização e preservando a identidade cultural são marcadas como ameaçadas. Políticos populistas privilegiam determinados grupos, sendo eles étnicos ou culturais, marginalizando o outro, intensificando desigualdades estruturais e exclusão sociais. A priorização de interesse ignora o compromisso ambiental e os impactos geracionais das ações humanas. Populismo e nacionalismo, na contemporaneidade, segundo Ernesto Laclau, ele defende na sua razão política que pela manutenção, o populismo pode ser a chave para a manutenção ou para a chegada ao poder, pela função de um líder e sua linguagem mais correta perto do público e com a criatividade. O populismo e o nacionalismo surgem como reações às incertezas do mundo atual, mas colocam em risco valores atuais como a democracia e a cooperação global. É essencial refletir sobre como conciliar a busca por identidade e pertencimento, com respeito à diversidade e à manutenção de direitos democráticos. Espero que esse debate nos inspire a refletir criticamente sobre os fenômenos que acontecem na sociedade atual.